deles. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer um culto especial também. Então, pode sentar, Ireli, muito obrigada. Elias e Lucilene não vão sentar, né? Vamos continuar. Vamos continuar na posição, mas amém. Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui para compartilhar também com vocês dessa noite. Eu disse, Senhor, meu Deus, como eu queria poder transmitir para vocês tudo aquilo que eu recebi esses dias. Mas Deus tem uma porção específica para nós nessa noite, amém? E eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. E eu acredito que quem estava nas celebrações vai ver como uma continuidade. E quem não estava vai receber literalmente do Senhor para a tua vida, amém? Então feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te dar ações de graças, Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, por receber de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa, porque há uma direção específica para nós. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da providência. E sabemos que tudo nas nossas vidas, Senhor, verdadeiramente tudo, quando nós confiamos em Ti, Senhor, quando nós nos colocamos literalmente à disposição, Senhor, da Tua vontade, Deus, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E é isso que nós desejamos nessa noite, estarmos alinhados à Tua palavra, Senhor, estarmos alinhados à Tua verdade, Deus. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor tem algo específico para nós. Eu sei que o Senhor tem respostas para muitas orações que foram feitas no seu altar secreto, para muitas dúvidas, Senhor, para muitos questionamentos, Deus, mas sobretudo, Deus, a resposta nessa noite, Senhor, para orações que te pediram, Deus, sinais, que te honraram o Senhor, que reconheceram quem o Senhor é, Pai. E eu creio, Deus, que Tu és aquele que começa a boa obra, mas, sobretudo, é aquele que completa. E por isso nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, antes de te dizer, né, na realidade, até mesmo o tema e compartilhar com vocês a palavra, quero só lembrar que quarta-feira, tá? Nós vamos estar dando continuidade aqui. Nas quartas-feiras nós estamos com a campanha Rosh Hashanah, que é liberando a provisão. Amém? Então você está recebendo palavras específicas. Nas quartas-feiras agora, toda quarta-feira do mês de janeiro, nós vamos estar recebendo as palavras através da vida do Bispo Robson, tá? Então, quarta-feira, campanha específica, quero te convidar a estar aqui com a gente às 19h30. E sábado, Arena Jovem. Amém? Amém? Tem areneiro aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Amados, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra do Senhor que tem por título, certo? Providência de Deus versus precipitação do homem. Amém? Deus foi muito específico esses dias no que a gente recebeu e algumas coisas eu vou estar partilhando daquilo que Ele falou nas celebrações, também a minha vida, mas sobretudo algo novo também que Ele trouxe. Então, o tema da palavra, você que gosta de anotar, é providência de Deus versus a precipitação do homem. Amém? Então, para a gente começar a entender, né, há uma palavra profética todos os anos. A gente entende que Deus libera, né, uma palavra, e essa palavra a gente toma posse dela e vive durante o ano todo. Ano passado, né, 2020, rompendo limites, e você está aqui para provar que você rompeu limites, sim ou não? Ainda estamos rompendo, né? Mas foi um ano literalmente de romper limites. E esse ano, houve uma palavra específica liberada sobre as nossas vidas, que é a providência de Deus.
Não é a providência, é simplesmente a providência de Deus. Então, é a providência de alguém. Mas para a gente entender, de fato, que a providência de Deus, de quem é, porque não é qualquer pessoa que está providenciando algo para a tua vida, ou que providenciou, é o próprio Deus, vamos entender um pouquinho o que é essa palavra providência, né? Já que eu declaro tanto ela. Porque às vezes a gente entra num ano, mas não sabe nem o porquê. É todo mundo providência de Deus e a gente providência de Deus, né? Mas a gente não sabe exatamente o que de fato é. Então, providência, amados, quer dizer prudência, ou seja, previdência. Como assim? Uma pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se prepara antes. Amém? Sim ou não? Né? Uma pessoa que se precaver, digamos assim. Tanto é que a palavra é um sinônimo, né? São sinônimos de providência. É a prudência e a previdência. Quando eu falo de previdência, você já lembra logo de quê? Dos aposentados. Não é verdade? A previdência social, não é isso? Todo mundo sabe aqui o que é previdência, né? Social. Pois é, se não se preocupe não que eu vou te dizer agora. Quando você trabalha, quando você é assalariado, uma parte do seu salário, um valor específico do seu salário, ela é retirada para que depois de determinado tempo você utilize esses valores que foram retirados, tá? E aquele valor você possa estar recebendo futuramente, que é o que a gente chama de aposentadoria, a previdência, certo? Por quê? Já está te precavendo futuramente quando você não puder trabalhar. Isso é a previdência. Aí o que é que... Mas previdência, providência, sim, são similares. Porque o que quer dizer mais? É você ter agora, preste bem atenção, olha só. É você ter agora o que você vai precisar para algo um dia. Em outras palavras, é você ter no começo, previdência agora. Providência é isso. É você ter no começo, no início, o que você vai precisar no fim. Amém? Deu para entender? Providência. Tem a ver com precaução, prudência e previdência. Ou seja, é você ter algo já no começo para quando você for precisar lá no fim. Por quê? Para que quando você precisar daquilo ali no fim, você tenha. Não lhe falte. Amém? Diga assim, não vai me faltar. Vamos falar bem mais específico nessa noite, se você está crendo e se o Espírito Santo já começou a ministrar no teu coração. Diga assim comigo, tudo que eu preciso para este ano não vai me faltar. Sentir firmeza de um lado e não sentir do outro. Então vamos mais forte. Diga assim comigo. Você nem escutou o resto da palavra. Tem gente que diz assim, não, deixa eu escutar primeiro o resto da palavra para ver se realmente eu digo ou não digo. Né? Amado, você está ouvindo a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então diga assim, comigo. Amém? É para você, não é para mim não. Apesar que eu vou dizer para mim também. Tudo que eu preciso para este ano não vai me faltar. Porque você depende da providência de Deus. Amém? Então vamos começar pela lógica. Se providência é algo que eu tenho antes de quando eu vou precisar, e nós estamos literalmente falando, não é que é só esse... Ah, pastor, então quer dizer que antes eu não tinha providência de Deus. Nem depois eu vou ter providência de Deus. Não, amado, você tem sempre, entenda. O que você vai estar vivendo esse ano, literalmente, quando a gente fala de um ano profético, o nome profético, já está declarando, é que você vai viver literalmente isso, esse ano. Amém? O quê? Se deparar com a providência de Deus e não com a sua precipitação. Como assim? Se é a providência de Deus, então eu entendo o quê? Que tudo que eu preciso realmente para esse ano, Deus já o quê? Providenciou. Por quê? Porque a providência é você ter antes, é você preparar antes aquilo que você vai precisar depois. Então, consequentemente, se você
crer nessa verdade, crer nessa palavra. Por que eu digo crer? Porque ela já existe, ela já é real. Eu só preciso tomar posse. A gente já falou sobre isso, né? Sobre essa questão de você ter direito a algo, mas você não usufruir. Todos os filhos de Deus têm direito à providência dele. Amém? Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho direito o quê? A providência dele. E ele, como um pai, que é o criador da providência, antes de nós virmos ao mundo, ele já preparou tudo aquilo que a gente iria precisar. Ai, pastor, então por que é que eu não muitas vezes estou vivendo essa providência de Deus? Vou te explicar agora. Primeiro, primeira coisa nessa noite, tem essa confiança. Você depende da providência de Deus. Amém? Você é filho de Deus. E Deus, por não ser homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então antes de criar você, antes de colocar você no mundo, ele se responsabilizou por você. Amém? Amém ou não amém? Então você já está começando a entender. Glória a Deus. Quando eu tenho esse entendimento, então eu já começo assim, gente, ó. Meu Deus, então minha vida, meu dia de amanhã, ele não é incerto. É por isso que lá em Mateus 6:33, o Senhor diz, não fique preocupado. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã eu já guardei, eu já cuidei. Eu quero que você entenda que ao criar você, ao permitir que você viesse ao mundo, eu providenciei as coisas para você. A questão é que muitas vezes ele não, porque ele sempre vai estar lá com a providência. Só que a gente muitas vezes faz o quê? A gente dá um drible na providência, né? Quando o Senhor falava isso, ele me lembrou de uma situação que eu vivi quando criança. Então, entenda, eu preciso confiar que Deus, ele é o Deus do quê? O Deus da providência. Então, tudo que eu preciso, de fato, ele já preparou para mim. E preparou antes, porque a providência é isso. É você ter antes de quando você for precisar. Uma tia minha, numa determinada época de Páscoa, entregou para minha mãe um ovo de Páscoa, para que fosse entregue para mim. Ela entregou 15 dias antes, tá? Ela entregou um ovo de Páscoa, de um determinado chocolate, não vou fazer propaganda dele aqui não, né? Mas de um determinado chocolate, que o ovo era muito assim, muito bonito, muito chique, sabe? Ele era de acrílico, a capa, olha só. E o chocolate formava o ovo lá. A capa dele não era a capa de chocolate, não. Mas dentro vinham vários chocolates. E foi dado 15 dias antes, para que pudesse ser comido somente lá no dia, né? O bendito chocolate. O que acontece? Eu, criança, descobri onde minha mãe guardou esse bendito ovo de chocolate. E vocês acham que a gente espera? Não, né? A gente não espera. O que foi que eu fiz, gente? Foram 15 dias de aventura na minha vida. Toda vez eu ia lá, ela não descobriu o que eu tinha descoberto. Olha só, ela não descobriu o que eu tinha descoberto. Então, todo dia eu ia lá, pegava um chocolatezinho e ainda me autodesculpava e dizia assim, mas eu peguei só um, né? Então, o que é um diante de todos esses que estão aqui, me esperando no dia, né? Aí, no outro dia, e assim foi. Chega o bendito dia do domingo, onde todos vamos, no final do momento, né? Quer dizer, no final do dia, viver aquele momento de comer aquele bendito chocolate. Minha mãe, o que foi que ela fez? Como esse ovo era bem especial, ela disse, não vou comprar mais nada não, porque a menina ganhar um negócio desse, vai ser festa, vai ser coisa para todo mundo aqui, né? Vai ser chocolate que não vai dar conta. Minha gente, chega minha mãe para abrir, para a gente repartir, para fazer aquele momento. Cadê chocolate? Não tinha um, minha gente, só tinha os papelzinhos amassados dentro do ovo lá. Minha gente, o desespero foi tão grande, mais dela do que meu, que já tinha usufruído. Meu, porque no dia não tinha mais ovo de chocolate, não tinha mais momento para viver, né? E dela, por quê? Porque eu já tinha comido tudo, eu já tinha
Sabe? Isso que eu quero dizer para você com isso, com esse exemplo aqui. Porque, às vezes, existem momentos na vida da gente específicos que a gente está dependendo de uma pessoa. Se minha mãe tivesse dependido exclusivamente de mim, não tinha providência. Vocês entenderam? A culpa não foi da minha tia, que me entregou 15 dias antes. Muito menos da minha mãe, que não tinha providenciado outra coisa. Porque ela viu que a gente tinha recebido um galardão, né? A mais na época. Mas, quando a gente precisou, no dia nos faltou. Você está entendendo? No dia certo, quando a gente precisou, nos faltou. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele é o Deus da providência nas nossas vidas. Primeiro que Ele não vai pegar nada antes do tempo, nem nos vai entregar nada antes do tempo. Ele vai entregar para você no dia, porque Ele lhe conhece. Ele sabe quem é você, ele nos conhece. Minha tia veio descobrir quem eu era depois, né? E minha mãe também. Claro, naquele tempo, né, gente? Claro que agora eu não vou fazer um negócio desse, né? Só que muitas vezes a gente ainda tem atitudes de infância e a gente traz para a nossa vida agora. Como assim? Quantas vezes, né, você colocou a sua dependência, por exemplo, em casa, alguém, quando a gente convive com as pessoas, né? Já que foi falado aqui, por exemplo, na oferta da vida financeira, né? Você coloca a dependência dizendo assim, ó, gente, esse dinheiro aqui vai ser para tal coisa desse mês. Porque quando chegar a data, a gente vai precisar disso aqui. O dinheiro já estava providenciado. Amém? Você entende o que é providência? Providência. Algo que foi preparado antes para um dia específico. Ou seja, é você ter no início o que você vai precisar no fim. Entenda isso. Aí acontece, chega o dia. A lógica era a providência estar ali. Sim ou não? Cadê a providência? Foi utilizada antes. E Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele não é homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender. Aí a gente às vezes lê esse versículo e diz assim, vixe, como Deus acaba com o homem, né? Ou Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Mas Ele está dizendo ainda que o homem se arrepende. Olha que coisa extraordinária. Se o homem se arrepende, é sinal que ele pode mudar. Amém? O que Deus está dizendo é que Ele não faz coisas para que Ele venha a ter que se arrepender. Ele é perfeito. Então, tudo que Ele fez de fato para a sua vida, de fato, já existe. Já está ali. Está guardadinho. Senhor, Tu sabes que eu vou... É por isso que no desespero, é por isso que quando a gente se precipita, olha que coisa extraordinária. É por isso que quando a gente se precipita, quando a gente faz o que não deve, que a gente se desespera, que a gente olha e a gente só resta uma pessoa, né? Que é a primeira sempre. No fim só tem o começo, que é Ele. Aí a gente diz, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Tu sabes, vem aqui, Pai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele vem porque a providência dele de fato já existe. Mas Ele não nos livra da consequência da precipitação. Você entende isso? Então, qual é a nossa oração para esse ano? Qual é o conselho, já que janeiro é o mês de quê? É o mês da gente se organizar, se planejar, porque é bíblico isso. O planejar é do homem, mas a resposta é de quem? É de Deus, né? Mas está em nós o planejar. Que nessa noite, que hoje, que para esse ano, você entenda isso. Você coloque dentro de você e você diga assim, Senhor, não me deixa precipitar. Não me deixa fazer do meu jeito. Não me deixa tirar algo ou fazer algo que depois lá na frente eu vá me arrepender. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque o texto que eu vou ler hoje, olha quem é que vai nos ensinar hoje. Para você ter noção. Sabe quem é que vai nos ensinar? Claro que é a palavra de Deus, mas ele utilizou um serzinho para ensinar ao homem que é possível. Você também. Deus já está fazendo a parte dele, amém? Na realidade, Deus já fez, sim ou não? Entenda isso. Se eu estou aqui, há tantos anos atrás, Deus já proveu tudo que eu precisava. Porque Ele não iria me colocar aqui
Se ele não tivesse já... Ele já entendeu, olha, Priscila vai chegar aos 75 anos, os 75 anos, calma, não vou morrer com 75 não. Ela vai chegar aos 75 anos e ela vai precisar disso. Aos 90, ela já vai precisar disso aqui, né? Aos 105, ela vai precisar disso aqui. Claro que eu estou dando um exemplo, mas se eu for até os 105, glória a Deus por isso. Eu não sei nem se a gente chega, se ele não volta antes, né? Mas nós temos que o quê? Que nos planejar também. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios 6. Olha só, Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versículos, a partir do versículo 6. A parte dele, ele faz perfeitamente. Agora, vamos também para a nossa. Amém? Provérbios 6, a partir do versículo 6, diz assim. Eu vou ler nessa tradução aqui da Bíblia Viva, mas tem outras traduções que vão dar o mesmo sentido, tá? Só que essa já começa assim, ó. Preguiçoso. Ai, gente, já começa, né? Não é com a gente não, amém? Amém ou não amém? Não é para nós. Sabe, a gente sabe nem quem é, nunca viu nenhum na vida. Sabe nem o que é isso, né? Glória a Deus. Preguiçoso, observem bem as formigas. É para a gente observar quem? Quem foi o serzinho que Deus escolheu para ensinar a gente hoje? As formiguinhas, minha gente. Por quê? O que é que as formiguinhas fazem que vale a pena a gente... Minha gente, Deus não ia mandar a gente olhar para as formigas se não tivesse um propósito, né? Até ele criou elas primeiro do que a gente, né? Então ele sabe o porquê também, ó. Preguiçoso, observe bem as formigas. Olhe os seus caminhos e seja sábio. Minha gente, ao ver a formiga, a gente pode adquirir sabedoria. Em quê? Vamos lá. Elas não têm supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, para dizer assim, bora acordar, que hoje é dia de trabalhar. Ou então tá lá, né? Elas estão trabalhando e tem alguém lá dizendo assim, vamos ver o que é que estão fazendo hoje, né? Porque o Senhor sabe que nós temos supervisores, o Senhor sabe que nós temos líderes, quando Ele fala de governantes, né? Sabe que nós temos chefes, sabe que nós temos patrões. Olha só, aí diz mais. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. E mesmo assim, sem nada disso, elas trabalham durante o verão, ajuntando provisão. Diga comigo, provisão. Quem é que está provendo aqui, gente? As próprias formigas. Olha só. E ao fazer isso, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Ah, deixe-me descansar só um pouquinho mais. Sim, descanse, cruze os braços mais um pouquinho, e a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Olha só, Provérbios é forte, né, gente? Muito forte aqui. O que é que o Senhor está dizendo para nós aqui? É claro que eu comecei falando sobre a providência de Deus, né? Existe a providência de Deus sobre as nossas vidas. Deus jamais seria esse preguiçoso aqui nas nossas vidas. Pelo contrário, Ele é aquele que realmente já proveu todas as coisas para nós. E a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Só que aqui Ele está falando do exemplo de quê? Que nós também podemos prover para as nossas vidas. Assim como o quê? Assim como essas formiguinhas aqui. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, quando tem gente que é precipitado demais, tem gente que é morto demais. E quando tem gente que está utilizando antes do tempo, né? Não tem aquela história, não. O versículo que diz, a bênção antecipada é o quê? Maldição, né? É igual a herança. Herança antecipada. Gente, a herança tem um momento, não tem? Deus criou todas as coisas para um tempo específico, sim ou não?
Deus criou todas as coisas. Amados, tudo que Deus fez foi com propósito. Deus não fez assim, peraí, deixa eu ver aqui. Igual uma vez eu vi uma postagem de um homem velhinho, né? Com tipo um pozinho colocando e formando as pessoas, né? Deus não fez simplesmente, vou ver o que é que vai dar isso aqui, não. Tudo que ele fez com propósito. Tudo que ele fez com princípio. Tudo que ele fez com plano. Então, antes, a gente vem lá de Gênesis, a gente vem lá do início da criação. Antes de Deus criar o homem, ele preparou o habitat para o homem. Antes de Deus nos criar, ele deixou a casa pronta, ele fez uma casa para a gente, foi o jardim, né, como a própria palavra diz. Ele não pegou o homem, criou e fez assim, pronto, agora inventa aí o que é que tu vai fazer. Tudo que foi criado antes do homem, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vai ver que foi criado com um propósito. Deus disse, olha, eu vou criar o sol para iluminar o dia, vou criar a lua para iluminar a noite. Então, o sol não foi criado do léu, a lua muito menos, tá entendendo? Então, cada coisa foi criada para um propósito. Amém? Nós estamos falando de um Deus de providência. E um Deus que nos ensina no dia a dia. Ele está dizendo aqui para nós, olha, tem coisas que você vai precisar lá no final do ano, mas que você vai começar a fazer agora. E que você também vai precisar fazer. Não se preocupe, que a minha providência sobre a tua vida já está preparada. É por isso, gente, que quando a gente fala com relação à parte de Deus, a gente não deveria, porque a gente ainda se preocupa. Senão Deus não diria, não se preocupe, não andeis ansiosos. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, ei, quando é que você vai entender que a minha parte na tua vida, a minha parte está ok? O que você precisa, o que está ok. Agora eu só preciso que você se alinhe a essa vontade. Se alinhe a esse propósito. Porque existem coisas aqui que para que você veja, você vai ter que lançar a sementinha primeiro. Só que muitas vezes o que é que a gente está fazendo? A gente está comendo a semente antes de plantar. Não vou fazer não, vou plantar não. Ou escondo aqui, ou eu vou logo comer. Daqui que eu espero esse fruto nascer. Daqui que eu espero que isso aqui gere uma árvore, que isso aqui gere fruto. Eu vou logo comer essa semente. Olha só. Eu quero que você veja que a providência de Deus, ela permanece. Amém? Independente das nossas precipitações. O mais extraordinário de Deus é isso. Deus não vai dizer assim, por causa que tu se precipitastes, eu não vou mais te dar o que eu ia te dar. O que ele fez está feito. O que ele preparou para você, o que ele disse para você está feito. Quando ele disse para Abraão que daria a Abraão uma descendência, Deus estava falando de Isaac. Só que aí, quando as coisas não aconteceu, Abraão se precipitou. E foi atrás de quem? Junto com Sara? De Ismael, né? Ismael é a precipitação. Isaac, a providência. Mesmo Abraão tendo Ismael, Deus poderia ter dito assim, vamos ser sinceros comigo. Tá bom, já que não foi Isaac, faz agora a tua vida com Isaac. Não foi Ismael que você teve? Faz agora a tua vida com Ismael. Pronto, pode criar a sua descendência. Não foi escolha sua? Pronto, faça. Mas havia uma providência, havia uma palavra, havia uma direção, havia um propósito sobre a vida de Abraão. E mesmo ele sendo precipitado, mesmo ele tentando não, que eu creio que ele não fugiu do propósito, mas foram os meios que foram colocados ali. Mas a Bíblia fala que ele permaneceu. E aí é onde está o permanecer. Quando a gente permanece, a gente se alinha à providência. Quando a gente permanece, foi a palavra que a gente recebeu ontem através do bispo Micael, né? Que a providência está ligada à obediência. É você obedecendo, dando um passo de obediência, vivendo o propósito, vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida, e a providência do que Deus já preparou para você, vindo em sua direção. Para você entender isso, olha só. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis.
Gênesis capítulo 1, o início de todas as coisas. Eu costumo dizer que janeiro, agora, né? Todo janeiro é o nosso Gênesis. Todo janeiro é o nosso começo, é o nosso início. É o início do ano, é como começam as coisas. Então é onde a providência começa a ser gerada. É por isso que Deus vem com palavras específicas para você, para que você tenha fé o ano todo. Amém? Gênesis 1, a partir do versículo 11. Olha só. Quando Deus estava criando as coisas, né? Quando Deus estava providenciando tudo, o homem ainda não tinha chegado. Olha só. Então ele disse, Gênesis 1, versículo 11, que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes de acordo com a sua espécie. Olha só, gente, isso era a palavra que Deus estava liberando para aquele dia específico. Que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos. Então, tudo tinha um propósito. As árvores vão produzir frutos, essas plantas aqui, essa vegetação aqui vai produzir o quê? A semente. Então, tudo tinha um propósito. Que, por sua vez, produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 12. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, que por sua vez produzem sementes, de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. Aí termina dizendo, houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. Diga assim comigo, terceiro dia. Terceiro dia. Agora vá para frente, Gênesis 2, versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. Gênesis 1 todo fala da criação. Fala o que aconteceu do primeiro ao sexto dia e o sétimo o Senhor descansou. Agora no Gênesis 2, versículo 4. Esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Gente, atente-se para esse versículo aqui, versículo 5. Ainda não havia vegetação, nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Para aí. Gente, como é que lá no capítulo 1, versículos de 11 a 13, no terceiro dia, o Senhor cria a vegetação, o Senhor cria a árvore, o Senhor cria os frutos. E aqui no capítulo 2, já depois de ter terminado tudo aqui, né? Porque se você for para o versículo 1, você vai ver. Dessa forma foi concluída a criação, os céus e a terra, e tudo que nele existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, descansou. Aí vem o versículo 4. Pronto, termina a história. E esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Aí o versículo 5 diz, ainda não havia vegetação nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E diz, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas preste atenção, versículo 6. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e sobrou em suas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se um ser vivo. Amados, sabe o que esses versículos aqui quer dizer para a gente? O seguinte, que ao terceiro dia, Deus de fato já tinha preparado, ó a providência, Deus já tinha preparado tudo, a terra. Deus já tinha preparado tudo. Como ia ser, essa vegetação aqui, isso aqui vai dar semente, isso aqui, já vai ser a árvore, isso aqui vai dar o fruto. Quando? Quando eles se encontrarem com o quê? Com a chuva. Quando? Quando o homem começar o quê? A plantar, o homem vai o quê? Colher. Amém? O que é que isso quer dizer para nós hoje? Tudo que você vai colher,
O Senhor já preparou as sementes, te deu. Você agora vai o quê? Lançar. E isso aqui você vai, de fato, colher. Porque o que a palavra está dizendo para nós aqui? Enquanto você caminha no propósito, o ambiente já foi preparado para você. Isso é a providência de Deus. Isso se chama a providência de Deus. Não sei se você está conseguindo entender isso nessa noite. Olha só, providência é ter agora o que você vai precisar algum dia. As formiguinhas faziam no verão o que elas iriam precisar no inverno. Por quê? Porque no inverno elas não podiam sair para fora. Mas elas iriam precisar de quê? De alimento. Amém? O Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite. Quando o inverno chegar na tua vida, eu sou aquele que estava contigo lá no verão, lá nas outras estações. O inverno que você estiver passando, eu tenho a providência para aquele inverno também. A comparação feita aqui é no seguinte: se a gente, homem, falho, às vezes não trabalha para receber futuramente alguma coisa, ou às vezes não faz a nossa parte, o Senhor está dizendo para nós que Ele não. Que o que você vai precisar para aquele dia, para todos os dias da sua vida, já está de fato preparado para você. Já foi feito lá no início. Quantos estão entendendo aqui nessa noite, gente? E diz, que enquanto isso, enquanto não se encontrou a chuva com a terra que estava preparada para o quê? Para gerar. Enquanto o homem não aparecia para quê? Para plantar e colher, o que é que acontecia? Um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Enquanto você não encontrar com a providência de Deus que já está preparada para você, já existe algo acontecendo. É por isso que a gente fala, existem coisas que estão acontecendo mesmo quando a gente não está vendo. Quando Deus criou lá no terceiro dia, as árvores, tudo, era nesse sentido aqui da palavra. Ainda muitas outras iriam surgir a partir de quem? A partir do encontro com o homem. Quando o homem fosse plantar, quando o homem fosse semear, e assim aquilo ali iria surgir. Em outras palavras para nós, existem coisas que você ainda não viveu, mas que já estão preparadas para você desde o início e que você vai viver. E como esse ano é um ano específico da providência de Deus, o que é que está dizendo para nós? O que é que eu tomo posse disso nessa noite? Nessa certeza? É que este é o ano em que o seu propósito vai se alinhar à providência de Deus. É você caminhando, sabe? Esse ano, literalmente, é você caminhando já naquela expectativa, naquela certeza. Meu Deus, daqui a pouco eu vou encontrar com aquilo que já estava preparado para mim lá no início. Porque eu vou ser bem mais específica, ainda vou me expor nessa noite. Olha que coisa, né? Por exemplo, você acha que Deus vai preparar meu esposo agora? Porque ele teria que nascer, né? Ele já nasceu. Você entende isso? Eu vou fazer meio nessa lógica. Ele já nasceu. Com certeza. Né? Lógico. Né? Ele só vai se encontrar com quem? Comigo, em nome de Jesus. Né? Você entende isso? É igual, amado, mas é sério. É igual aquilo que. É por isso que Deus coloca o desejo no nosso coração antes. É igual o emprego que você tanto deseja. É igual a família que você tanto almeja. Às vezes você não entende porque você ainda não chegou até ela. Mas é a terra sendo preparada. Você ainda não encontrou com a terra, só que enquanto isso, um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ou seja, você está sendo irrigado até a providência chegar. Mas ela já existe. Isso é a prova do cuidado de Deus. É Deus preparando a terra, amado. É Deus preparando. Enquanto você está na... Ai, mas pastora, eu já passei por cada emprego. Era os orvalhos batendo em você. Era você sendo irrigado. Até você chegar, de fato, àquele que o Senhor já preparou.
O mais extraordinário da palavra de Deus é isso, é saber que antes de eu chegar aqui, o que é para mim já me aguardava. Porque foi preparado antes. É o que a palavra está dizendo. Meu amado, vá para Gênesis. Pare de ler Gênesis somente com uma historinha. Ah, esse dia foi isso, foi aquilo outro. Leia Gênesis nesse sentido aqui, ó, do cuidado, do amor de Deus, da preparação de Deus. Deus diz, e no final de tudo, olha, lá no versículo 26 do 1, ele diz: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu. E aí ele vai dizendo o que é que o homem vai fazer com aquilo que ele já preparou. Ai, gente, eu juro como eu queria que vocês tivessem... Mas aí eu entendo que cada um tem uma percepção, né? Verdade? Recebemos uma palavra ontem, e eu sei que com a mesma intensidade que eu estou recebendo essa palavra, nem todo mundo vai receber. Foi igual uma palavra que eu escutei uma vez que dizia assim, 2 pessoas saindo do mesmo ambiente, né? Uma diz, né? Minha gente, vocês viram como Deus falou, vocês viram como foi. Foi comigo, foi comigo, foi comigo. E a outra, foi contigo. Porque comigo mesmo, não vi nada, né? Mas cada um tem uma percepção. Agora, a certeza que eu tenho é o seguinte. A certeza que eu tenho é essa. Você crendo ou não crendo, o Deus de providência, ele existe sobre a sua vida. O que ele preparou para você já é real. Então, amados, o que é que eu entendo com tudo isso? Que existem coisas acontecendo mesmo quando eu não estou vendo. E que eu posso orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, não me deixa me precipitar. Não me deixa eu colocar a coisa no lugar onde já tem a providência. Não me deixa eu criar Ismael quando na realidade o Senhor tem para mim Isaac. Porque o exemplo de Abraão já é suficiente para a gente, sim ou não? Ou vocês acham que o exemplo de Abraão é para a gente repetir? Só a fé, né? Porque o erro não. Então, tudo. Aí é nessa hora que a gente entende que tudo coopera o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Até as nossas precipitações. E aí você pode dizer para mim nessa noite, pastora, mas infelizmente, já me precipitei tanto na minha vida, eu já fiz cada coisa, sabe assim, eu saí realmente, eu olhando bem, eu saí da rota. Você saiu da rota, mas Deus não sai da providência. Porque ela foi feita antes. Providência é algo antes, não é algo que ele olha agora pela sua atitude, não. Não é pelo que ele vê agora, não. Porque ele sabia, ele sabe. Gente, é igual a questão de Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, o que for capaz eu faço pelo Senhor, sabe? Olhe, Pedro, pare, menos. Colérico, sanguíneo, Pedro, né? Olhe, eu lhe amo, eu sou capaz de tudo pelo Senhor. Pedro, baixa a bolinha, daqui a pouco... Tu vai me negar 3 vezes, somente. 3, não é nenhum, é 3. Jesus sabia. Deus sabe com quem ele lida. Ele sabe da nossa bipolaridade. Ele sabe quem é a gente. Às vezes a gente é que faz de conta que a gente não sabe quem a gente é. Se tem uma coisa que é verdade é essa. Deus conhece você mais do que você mesmo. Porque às vezes você não acha que você não se conhece. Mas o Senhor te conhece. E Pedro negou o Senhor 3 vezes. E quem foi depois o chefe da igreja? Quem foi que Jesus colocou para liderar? Quem foi que o Senhor chamou? O próprio que tinha negado. Porque ele sabia que naquele período Pedro estava sendo irrigado. O irrigado celestial, até ele de fato encontrar com o propósito, com o chamado dele. Então, meu amado, independente das suas precipitações, Deus não muda com a providência dele. Agora, claro, aí eu também não posso enfeitar aqui, né? E nem devo. Isso não é, eu não posso aqui dizer. Não adianta você dizer, de acordo com as suas precipitações, Deus não vai mudar a providência dele. Não vai mudar a providência dele se você... de fato, se voltar para ele. Pedro só foi quem ele foi, não foi porque ele negou Jesus, não. Foi porque ele se arrependeu de ter negado. Então, a gente se encontra com a providência quando a gente se alinha a ela. Mesmo que a gente tenha se desviado dela, mesmo que a gente tenha fugido dela. Mas quando a gente diz assim, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Consequentemente, amado, eu vou te dizer, independente dos teus erros, independente... É por isso que Provérbios fala, né? O cair é do homem, mas o levantar é de quem?
O levantar é de quem? De Deus, né? Então, o que Ele providenciou para você está te aguardando. Interessante que Deus uniu isso a uma palavra de uma vez. Não sei se vocês lembram, que a gente falou até aqui, né? A fé, ela é a certeza de coisas que a gente espera, mas que a gente não está vendo, né? Se a fé é a certeza, então ela já existe. Então, o que é a fé? A fé, na realidade, é aquilo que eu espero, que na realidade já está me esperando, né? A gente fica naquela coisa, né? Ai, meu Deus, eu estou esperando tanto. Mas na realidade não é nem a gente que está esperando. É a providência que está esperando nos encontrar. É a providência que está esperando. Ó. Aí vai ser aquela cena linda, ó, sabe? Como muitos testemunhos já foram ditos aqui nesse altar. Meu Deus, eu não tinha. E no dia que eu orei ao Senhor, no dia que eu clamei, quando foi aquilo que eu precisava, de fato que eu precisava, aconteceu. Por quê? Porque o que é da parte de Deus já está feito. O que é da parte de Deus já é real sobre a sua vida. Isso é providência. Lembra, Deus não vai pegar, usar, e depois quando você for ver na hora, cadê, Senhor? Cadê? Só tem os papel. Não. Pelo contrário, Ele é o Deus da hora certa. Ele tem um plano para a sua vida. Amém? E o lugar mais seguro da sua vida continua sendo aonde? Nele. Qual a canção que a gente cantou aqui? Na tempestade, Ele. No vento forte, Ele. Por quê? Porque eu posso estar passando pela tempestade. Mas se Ele está me permitindo passar pela tempestade, e Ele é o Deus da providência, então Ele já providenciou como eu vou sair dessa tempestade, sim ou não? Porque às vezes a maior luta do cristão é esse, né? O maior dogma, digamos assim, a maior problemática do cristão é essa, eu acredito que seja. Como é, Senhor, que eu te sirvo e passo pela luta? Como é, Senhor, que eu estou te buscando e eu estou enfrentando essa tempestade todinha? É a luta, eu acho que é o questionamento de todo cristão. Aí o Senhor vem e lembra para a gente. Eu sou o Deus da providência. E se você está comigo, consequentemente, eu já providenciei a saída dessa situação. E essa situação, consequentemente, no final, vai colaborar para quem? Para você mesmo. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.